Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Mais Respostas e eu tô aqui com o meu sócio Lucas Paulino para responder mais dúvidas que vocês nos enviaram. Olá, tudo bem? E como vocês podem ver aqui, ó, tem até um easter egg aqui dessa vez, hein? Uma canequinha do Mais Retorno, tá? Exclusiva, tá? E até aqui com uma mensagem, que amigos não deixam amigos investirem na poupança. Não só na poupança, né? Como em outras coisas que tem por aí que não são bons investimentos, tá pessoal? E só tem uma maneira de conseguir uma, que é trabalhando mais retorno. É isso aí. Então vamos lá para as dúvidas que o pessoal nos encaminhou. Começando aqui para o legal de previdência privada que eu separei, porque a gente recebe algumas dúvidas com uma certa frequência disso no chat, nos e-mails, né? Normal. E que é um assunto meio curioso, que é específico da Previdência, que é o seguinte, ó. Então o Leonardo Cedro nos mandou aqui. Boa tarde, Felipe. Estive pesquisando alguns fundos, pois estou interessado em fazer portabilidade, fundos de previdência, né? Uhum. No entanto, notei que a maioria desses fundos possui apenas um cotista com um patrimônio estratosférico. Não seria um problema investir nesses fundos? Obrigado. Então, explica legal. como é que funciona. Bom, primeiro ponto, questão. Bacana saber que o Leonardo já sabe que existe portabilidade. Né? Poxa, ele consegue transitar ali entre várias opções de previdências muito boas que tem no Brasil. Agora, por que aparece um cotista? E normalmente sempre vai aparecer um cotista. Vai ser raro quando um fundo de previdência tem mais de um cotista. É porque se olha a seguradora, não é? Então, quando se aplica em um fundo, esse fundo ele está olhando simplesmente a seguradora que distribui esse fundo, né? E o cotista está ali dentro da seguradora e a seguradora, por sua vez, é que vê a quantidade de cotista que tem. Então, assim, não precisa se preocupar, você vai ver fundos de previdência que vai ter 30 bilhões, 1 bilhão, 2 bilhão, mas não tem problema, não é que só tem um único cotista. É que por lei da SUSEP, como cotiza as previdências, né, só mostra o único cotista que é a seguradora. Então, na verdade, está mostrando não os investidores. Quando olha lá que tem um cotista, não é que tem um investidor, né? Exato. É que a própria seguradora é aquele cotista. Então, por isso que, assim, até quando você usa as ferramentas do Mais Retorno ali, fica difícil de ver ali os gráficos auxiliares que mostram lá, pô, patrimônio médio por cotista. Exato. Aí vai ficar aquela coisa estratosférica mesmo nesse caso da Previdência por conta dessa especificidade. Não tem como saber, Leonardo. É assim que funciona. Tá, beleza, mas não precisa se preocupar que é um investimento bem tranquilo. Geralmente essas casas de previdência, né, gestoras aí têm anos de experiência. E assim, o que importa de fato no risco é, de novo, né, o que a gente fala aqui com alguma frequência. O gestor que você contratou, né, se é uma pessoa competente ou não, e os ativos que estão dentro do fundo. Né, e aí tem que saber onde que está aplicado o dinheiro daquela previdência. Exatamente isso. Perfeito. Beleza? Então vamos para aqui para a próxima, que é legal também colocar, porque é o pessoal já querendo sair da poupança, que nem a gente colocou aqui na nossa canequinha, né? Uhum. E o Paulo Mastroudi nos mandou a seguinte pergunta. Existe algum risco em transferir meu dinheiro da poupança para uma corretora de valores? Agora pode até ser bem amplo, né? Depende do investimento e tal, né? Vamos lá. Vamos passo por passo, né? Quando você abre uma conta em uma corretora, você transfere o seu dinheiro para essa conta nessa corretora, você vai fazer uma TED, né? Em corretoras não tem como você depositar um cheque ou algo nesse sentido, você faz uma TED, uma transferência de recurso, o dinheiro fica disponível na conta corrente da corretora. O teu risco é se a corretora quebrar. Né? Aí é complicado o teu dinheiro eventualmente estar ali na conta corrente, que é o mesmo risco que você tem se você deixar teu dinheiro parado na conta corrente do banco, ou seja, até em nada diferente. Quando você aloca o teu recurso, que está na corretora, em algum fundo de investimento, aí o risco passa a ser exatamente esse anterior, que é conforme o que tem alocado ali dentro desse fundo de investimento. Ou se aloca num CDB, aí o risco já passa a ser já do banco, né? Se o banco quebrar, mas você ainda tem o fundo garantidor de crédito a 250 mil. Mas voltando à tua pergunta, você não tem risco, então enviando dinheiro para a corretora e já alocando, né? Então o pior risco é se deixar o dinheiro parado em conta corrente na corretora e a corretora quebrar. Mas, poxa, hoje a gente tem corretoras aí muito fortes aí no Brasil, dificilmente aconteceria algo nesse sentido. E eu aproveito um gancho para falar de uma questão de segurança, que é um plus, que só a corretora tem que banco não tem, que é o seguinte, o dinheiro está lá na tua conta no banco, ele pode sair para qualquer lugar do mundo. Esse dinheiro pode ser feito transferência, né? Inclusive, eventualmente, se alguém hackear, até uma transferência que no caso não foi você que fez. Agora, quando o dinheiro está na conta corrente da corretora, o dinheiro só entra na corretora para uma conta, vamos supor você tem uma conta no banco e fez uma transferência para a corretora.
O dinheiro só entra na corretora da tua conta bancária e só sai da tua conta bancária. Ah, Lucas, mas eu quero enviar um dinheiro para você. Então, primeiro você tira para tua conta no banco, depois me envia. Você já tem muita segurança que o teu dinheiro jamais vai entrar ou sair sem ser pela sua conta bancária na corretora. Então, tem um plus de segurança a mais. Legal. Então, resumindo assim, o risco é você deixar o dinheiro parado na conta da corretora e, claro, pensando que você está colocando numa corretora pequena, que nem sempre vai ser o caso. Hoje em dia no Brasil tem corretora aí que tem por trás bancos enormes, corretoras que tem por trás até grupo grande de televisão, não vou citar nomes aqui, mas quem já conhece um pouquinho do mercado sabe disso, que tem corretora muito grande já no mercado. Agora, mesmo assim, você quer investir numa corretora pequena por algum motivo específico, que tem que ver caso a caso, o risco maior é você deixar o dinheiro na conta corrente da corretora, que aí sim o seu risco é a corretora. Exato. Uma vez que você colocou o dinheiro na corretora e aplicou num título público, por exemplo, seu dinheiro já não está mais na corretora, está naquele título público custodiado lá na CBLC, então você não tem esse risco tão grande de aplicar uma corretora em relação a um banco. Você praticamente a mesma coisa. E se for ainda sair da caderneta de poupança para um título de renda fixa, aí vai ter o mesmo FGC, igualzinho no banco, não vai ter nenhum tipo de dificuldade ou risco a mais por conta disso. Perfeito. Então legal, então vamos aqui para a nossa última pergunta, para não deixar mais um daqueles vídeos gigantescos que a gente lançou ultimamente, que o Sérgio Miranda nos mandou. E agora ele está perguntando aqui sobre títulos públicos, né? Então quais as perspectivas de ganhos com Tesouro Direto? Ele especifica até as LTNs e as NTNBs em 2019. Então, como é que você está avaliando aí esse investimento agora em 2019 para a renda fixa, especificamente nesses títulos públicos? Perfeito, essa é uma boa pergunta. O que acontece? A taxa dos títulos públicos elas caíram muito nos últimos anos, até porque a nossa taxa Selic também caiu bastante, então esse é um movimento natural. Mas o que é curioso de quando você aplica em título público? Quando o juro ele cai, o juro futuro cai, esse título público ele se valoriza acima da taxa contratada. Exemplo, tá? Você aplicou lá no título público uma LTN, no caso, que paga a taxa de 9% ao ano. Tá? Te paga ali 9% recorrente ao ano. Só acontece, se o mercado está precificando, depois num próximo momento, conforme for caminhando a economia, que a taxa de juros vai estar muito menor lá para frente, você ganha mais que esses 9% ao ano, que se acelera o ganho desse título. Isso é válido também para as NTNBs. Como a gente tem perspectiva dos juros futuros eventualmente cair até mais, passando algumas reformas que tem que ter ali no Brasil, são títulos muito, muito interessantes. Vale destacar que quanto maior o vencimento, né, maior a tua possibilidade de ganho com esse movimento de juros futuros, mas também a maior possibilidade de perda. Então, às vezes é interessante você ter um meio do caminho que é um título de vencimento médio. Não precisa ser um 2055, né? Mas também não precisa ser um 2023, por exemplo. Pega ali, às vezes, o meio do caminho. Ou se você está muito convicto que a taxa de juros do futuro vai cair muito, poxa, pega logo o título mais longo, que é o que vai surfar a maior onda de valorização. Inclusive, tem títulos como o NTNB, que valorizaram quase 50% nos últimos 6 meses. Mas, poxa, não existe título com taxa de 50%. É por causa desse movimento dos juros futuros que eu acabei de comentar que ele se valorizou tanto. Perfeito. Então, assim, você tem duas alternativas aí quando vai investir em títulos públicos, né? Você pode comprar ele, né, investir em título público esperando o vencimento e aí aquilo que você ganhou mesmo, é tranquilo. Se você contratar lá uma LTN, uma NTNB agora com uma taxa de mercado e os juros vierem a cair, você vai estar ganhando acima do mercado já, sua rentabilidade que você já contratou, que você já pegou naquele título e resgata no vencimento exatamente aquilo. Agora, você também tem essa opção de resgate antecipado, se os juros caírem, né, em relação ao que você contratou, seu título vai se valorizar, e aí você tem um ganho num prazo bem menor do que esperar até 2030 ou 2050, se você for mais arrojado. Então tem essas duas possibilidades, e 2019 tem-se aí passando, tudo tem que dar certo, né, aquela história. Passando as reformas, tudo funcionando bonitinho, como todo mundo que é mais otimista está querendo, né? Aí tem sim uma possibilidade dos juros caírem mais ainda e virem a... Se acontecer isso, né, aí os títulos se valorizariam. Mas é sempre uma possibilidade, existe o risco de não passar nem a Previdência. Aí, na verdade, é bem negativo você ter LTN e NTNB. Então tem que ver o que você acha em relação às perspectivas dessas reformas passarem ou não aqui no Brasil, né? Acho que pode até ser uma pergunta, se vocês quiserem, deixem comentários aqui embaixo. Quais são as perspectivas de vocês em relação a essas reformas que precisam sair no Brasil esse ano?
Perfeito, é uma boa. Legal? Então com isso a gente encerra esse quadro, pessoal. Muito obrigado aí pelas perguntas e sempre que tiverem dúvidas, vão nos mandando aqui, vão nos mandando e-mail, vão nos mandando no chat, que a gente vai responder aqui no nosso quadro do Mais Respostas. Perfeito, pessoal. Um abração. Até mais. Um grande abraço e bons investimentos.